Ah, sim, sim. Eu também não sabia fazer, né? Eu lembro que você tinha chegado num triângulo, mas eu tava pensando, será que não é algo mais simples? Será que não é algo só a gente substituir na fórmula e deixar como tá? Olha, eu acho que não. Sinceramente. Bem, vamos procurar no Google, né? Eu acho que é a cartada final que a gente tem aqui. Se não tiver no Google, não sai. Não sei se tem outro método de pesquisa, mas eu procurei diretamente a questão e não achei nada. É? Ah, Bem, deve ter na talvez tenha apostila, no pô. Eu teu fui burro. livro, né? Calma aí, deve ter na apostila. É, É, exatamente. porque ele não ia cobrar um negócio desse sem ter algo semelhante. Como é que eu poderia procurar isso, né? Bem, eu acho que agora tu me deu uma ideia. Talvez seja mais simples mesmo. Mas eu não vou saber fazer. Ai, ai, ai. Caramba, que doideira. Bem, procura aí enquanto eu vou bolar uma coisa aqui que me veio em mente. O pior que eu não sei. Tá, o livro não daria uma explicação nem nada. A única resposta que ele me deu é que. Calma aí. Vai ser x menos 5 ao quadrado mais y mais 3 ao quadrado igual a 58. É, ele deu uma aleatória, né? Deu outra circunferência. Ele não está dizendo que existe só uma, eu acho. Eu acho que a ideia é essa. Não vai existir só uma. Até porque, se a gente olhar para essa situação aqui, cara, supostamente a gente só tem duas equações, né? Só se existir uma outra relação. Mas não tem outra relação. As únicas equações que a gente tem são essas. Então a gente tem duas equações para três incógnitas, né? O que significa que tu não vai ter uma resposta específica. Eu acho que é isso, tu não vai ter uma resposta específica, entendeu? Acontece quando tu tem uma quantidade inferior de equações comparado com o que tu tem de incógnitas. Beleza? Tipo, quando tu tem aquelas sisteminha de duas equações, duas incógnitas, tu consegue encontrar exatamente os valores de x, de y, né? Agora não é o caso. Agora tu tem três incógnitas, o x0, y0 e o r. Então tu vai ter uma coisa que não é específica. Não é específica. Bem, eu acho, né? Talvez tenha uma coisa por trás aí que eu não estou reparando, mas eu acho que é isso. Ah, agora, daí como é que a gente pode encontrar, né? A gente pode igualar as equações. Eu fiz algo Cara, parecido com como é isso, que mas acha o digo, raio? realmente não Como tem é que raio. acha o raio? Não tem como saber o raio. Essa é uma das incógnitas. É porque a gente não sabe qual é o centro, né? A gente só sabe que se existir um centro, a distância para esse ponto aqui e para o B também é o mesmo. Por isso que eu estou dizendo que o raio é igual, né? Por isso que eu igualei as duas equações agora. Ó. Daí a coisa é o seguinte: será que a gente consegue tirar de cabeça alguma combinação de x0 e y0 que responde essa equação aqui? A gente já se fez essa pergunta uma vez, lembra? Acho que tem que abrir a equação primeiro, não? É, eu tentei fazer isso na aula passada e deu caquinha, lembra? Mas talvez saia mesmo, agora que tu deu a ideia. Vamos fazer aqui. Não, 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 é, eu lembro.
Agora o outro aqui. Ah, que coisa longa. Nossa. Daí algumas coisas dá para cortar, né? Tipo, vamos pensar assim, os y ao quadrado aqui não vão interferir em nada e o x ao quadrado também. Então vamos escrever sem isso. Tensão, tensão, tensão total. E aí? Será que a gente tem uma combinação aqui? Cara, tá. Cara, os números eles estão muito parecidos. É verdade. São todos múltiplos de 2. É verdade. Isso me lembrou de 4 até, na verdade. Isso me lembrou que dá para dividir todo mundo por 4. Tava pensando nisso agora há pouco, esqueci. Alzheimer tá tenso. E agora, hein? Dá até para fazer o Agora a gente seguinte. tem que achar dois números que vão igualar tudo isso, certo? Cara, a gente já não fez essa questão antes, eu tô tendo um déjà vu. A gente passou pelo A mesmo gente tentou problema, não fazer. lembra? Sim, aí ficou empacado em algum lugar. E Que eu acho que daí eu vi no lição. Google que era bem difícil fazer. Um negócio assim. Não, não, essa eu já não lembro de ter pesquisado, não. Só que a gente tinha 3 Cara, pontos naquele caso, eu acho. não dá pra passar isso direto com um sistema, não? Pois é, não. O máximo que eu consegui de sistema é isso. Equação da circunferência tendo 3 pontos. O problema é que daquela vez a gente tinha 3 pontos. Ó. No Google, se tu procurar equação da circunferência 2 pontos, não vai aparecer nada. Mas se tu procura 3 pontos, aparece. E é uma conta do capeta. Só que a gente não tem 3 pontos, certo? A gente só tem 2 pontos. Essa é a questão. Então, de fato, não dá para tirar exatamente. Não dá para tirar exatamente. É que, sabe o que ia ser legal? Se o livro te desse explicação, pô, o livro dá uma resposta. É, ele dá uma resposta, né? Mas existem outras. Essa é a questão. Tem uma resposta só. Sacou? Véi, não tem isso no livro porque é o diabo. Por sinal, tem uma equação, tem uma conta aqui. Conhece o ITA? Já ouviu falar do ITA, que é a escola mais difícil Sim. de passar no vestibular? Então, é uma questão do ITA, é só isso. Te dou 3 pontos e encontra a equação da circunferência. Pra tu ver o nível. Que é muito complicado. Sabe? Não tô de migué, não. É muito difícil mesmo. Tipo, meu, a página que eu tô vendo aqui é muito longa. Ó, vou dar aqui pra tu ver depois. Não vai ter como, velho. Sinceramente, o máximo que dá pra fazer é deixar uma coisa em função da outra. Do tipo, Bora pra 8, então. vamos lá. Vamos lá. Porque ia ter que ser número negativo aqui. Vamos pra 8. Deixa eu salvar aqui. Pô, que migué, hein? Te dei um migué e não tô conseguindo mesmo. Que pena. É assim, precisa de 3 pontos, não tem jeito. Fazer uma circunferência com 2 pontos só. Agora, a ideia que ele quer ali, não tô entendendo, já que a gente só tem 2 pontos. A 8 é mais humana. Se ele Ah, algum sério. dia eu pedir essas páginas do livro pra fazer, eu venho aqui te falar se respondeu ou não, professor. Show. Determine os valores reais de K de modo que a circunferência de equação blá blá blá
passa pelo ponto 2K, zero. Ah, isso aqui é tranquila. Dá uma lida e me diz se tu sabe o que tem que fazer. Ele te dá um ponto, uma circunferência e ele te dá o centro. O centro é K4. Você tem que fazer alguma coisa com esses dois pontos, certo? Ele te deu um ponto e ele quer o valor do K, O raio é 5. certo? Ele te deu um ponto, te deu a equação e quer o valor do K. Tu tem dois pontos, também tem o centro. Tem um só, né? O único ponto que tu tem é esse. Isso é um ponto só. Não, eu tô te falando que o K e 4 são outro ponto. É o centro. Sim. O que tem que fazer aqui, cara, uma vez que tu tem a equação e tu tem um ponto, é pegar esse ponto e colocar na equação. Ou seja, no lugar do x tu coloca o 2k, no lugar do y tu coloca o zero. E Eu ia daí tu vai ter pensar em uma outra equação coisa. como incógnita só, apenas com o k, entendeu? Daí tu consegue isolar o k e encontrar o valor dele. Vá lá, então. Cara, se eu botar tudo raiz quadrada, eu não preciso abrir a conta não, né? Acredito que não. Tipo, é uma preguiça você ficar abrindo esses parênteses. É que tu tem que saber de cor, né? Tipo, tem uma coisa que é decorada. Não, eu tô ligado, é o dobro do primeiro, mais Isso, duas vezes o exatamente. primeiro pelo segundo, mais o dobro do segundo. Só é chato ficar Isso é escrevendo, chato, mas né? se tu decorar, né, vai rápido. E que o valor de K tem que ser 1. Tu encontrou que K tem que ser exatamente igual a 1? Mais ou menos 1. Eu tava Perdão. Usei esperando que raiz teria quadrada é mais de mais ou uma menos. resposta. Oi? Como assim? Que tu teria mais de uma resposta. Ó, eu vou te mandar fotos do que eu fiz. Fala, tá? Ah, chegou. Aí tu fez a raiz quadrada dos dois lados. Eu achei isso meio bobo, mas vamos lá. Deixa eu substituir aqui. 2k menos k. Nossa, minha letra tá horrível. Mais menos 4 ao quadrado igual a 25. Então, aqui vai ficar, na verdade, k, velho. Então vai ficar k ao quadrado. Né? Porque 2k menos k é k. Concorda comigo? Concorda comigo, Lucas? Uhum.
Isso, então não tem muito de coisa de quadrado, que nem tu falou aquela hora lá, não. Que vai ficar 16 igual a 25. Então a gente passa o Vai 16 ficar para o outro totalmente lado, vai diferente. ficar 9. Tudo bem? Ficar 3. Mais ou menos 3. Mais É. ou menos 3. Que tem dois números que ao quadrado dão 9. O 3 e o menos 3. Então eu não sei o que você fez aí, mas tá meio errado, né? A tua conta lá. Ah, já entendi o teu erro. O teu erro foi um erro que não pode cometer. O professor vai dar 0 na tua prova toda se tu fizer isso. Que é o seguinte: você não pode cortar a raiz com esses quadrados aqui, tá? Não pode. Você só Por que pode não? cortar quadrado com raiz quando só tiver uma coisa toda ao quadrado aqui. Tipo, sei lá, A Ah, mais se B tivesse lá aqui. 2k quadrado. Isso tu pode cortar. Por quê? Porque tá tudo ao quadrado. Só que isso aqui é diferente disso aqui. Completamente diferente. Esse aqui tu não pode cortar. Porque o que é esse cara aqui dentro? Pô, tu acabou de me falar que é ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Né? Isso é diferente do que tá ali. Né? Concorda comigo? Puta merda. Sim. Então, tu não pode cortar essa situação aqui. Não pode. Essa tu poderia. Beleza? Sabe? De toda forma, aqui, né? Pra que pôr raiz onde não Eu sabia que precisa, eu né? tava violando alguma regra, mas. Pois é. Pra que pôr raiz onde não precisa, né? Precisava pôr raiz ali, a gente só resolvia a continha e isolava o K, né? Beleza. Vamos para a próxima. Tudo bem nessa aí? Percebeu o teu erro? Essa 9. Percebi mesmo, valeu. Então tá bom, vamos para a próxima. Vou pegar aqui, por ali. Ponto diametralmente oposto. Tá falando de diâmetro aí, né? Recomendo que tu faça um desenho nela para tu identificar o que está acontecendo, tá? Se tu fizer um desenho nessa, eu não vou precisar te explicar nada, tu vai ver. Eu sei que tá meio confuso esse enunciado, mas faz um desenho aí. Tá, eu já fiz as retas se intersectando e no ponto P da circunferência alfa. O ponto P é qualquer lugar, a gente tá em qualquer lugar da circunferência, certo? Certo, tu pode pôr o ponto P onde Sempre. tu quiser, apesar de que ele tem uma localização específica, né? No 2 e no 4, mas tudo bem. Teu desenho é do jeito que tu quiser. O 2 e 4 é centro, pô. De centro, 2 e 4. Tá, o valor que eu vou ter que obter é o. Não, é o raio ao quadrado, certo? Raio ao quadrado? Eu vou Diâmetro te não mandar meu é raio desenho. ao quadrado. Diâmetro é 2R. É, 2 vezes o raio, sim. É o raio dividido por 2.
Exatamente. O diâmetro é 2 vezes o raio, então o raio é diâmetro dividido por 2. Foi exatamente o que eu fiz. Fiz as duas retas, elas se intersectaram em um certo ponto, ponto P, que faz parte da circunferência alfa, Certo. cujo E a centro lambda, é mas tudo 2 e bem, entendi. 4. Daí tu falou, daí ele quer o Lambda, ponto perdão. diametralmente oposto, né? Só que esse ponto que tu desenhou não está diametralmente oposto. O que seria um Tá meio ponto torto, tá? diametralmente oposto? Ele teria que passar pelo centro, e claramente não está passando pelo centro, né? Teu ponto diametralmente oposto tem que passar pelo centro obrigatoriamente. Então, Isso ele aqui. seria aqui, tá? Esse seria, vamos chamar, o pelinha, diametralmente oposto, tá bom? Então, né, pô, aí tu tem tudo já, porque, né, ó, vou falar só uma palavra não, duas, e tu vai saber resolver. Ponto médio, tá bom? Primeiramente eu tenho que fazer o ponto de intersecção entre as duas retas, certo? Para Ah, sim, depois com calcular o certeza. ponto médio do centro com o que eu achar. Sim, isso aí, boa. Talvez demore um pouco, viu? Sem pressa. Contando que tu saiba os passos, tá ótimo. Não se perder no meio da conta é o principal. Achei que o ponto de intersecção é 1 e 1, agora eu vou calcular o ponto médio. Calma aí. Ah, sim, sim. Veja que você encontrou então o ponto de interseção, então você sabe que essa circunferência passa pelo ponto 1 e 1. Perfeito. Você sabe o centro dela, então, perfeito. Agora você tem que encontrar o ponto médio. Tudo bem, quer dizer, você vai usar a equação do ponto médio. Por quê? Porque o ponto médio em questão aqui é o C, né? O ponto C é o ponto que está entre o P e o P'. Esse é o ponto médio. Então, você já sabe o ponto médio. Então, quem você quer é esse ponto aqui. Né? Então, você já sabe o ponto médio desses dois. Você também já sabe esse, então, usando a equação, você consegue encontrar esse. Essa é a sequência que você tem que fazer. Pergunta, você já tem uma ideia do resultado? Eu, nenhuma. Eu só sei Porque que tem o que usar o ponto meu médio. y e meu x vão dar fração, cara. Não, mas é natural, natural. Ainda porque na equação do ponto médio tem dividido por 2, né? Ficar 3 meios e 5 meios. X 3 meios e y 5 meios. As coordenadas do outro ponto deu isso? Sim, Tá bom. o ponto médio, esse aí. Bem, eu vou fazer rapidinho aqui, né?
Vamos igualar as coisas aqui. 3x mais 2 vezes, 2x menos 1, menos 5, igual a zero. 3x mais 4x menos 2 menos 5, igual a zero. 7x menos 7 igual a zero, x igual a 1. Foi o que tu tinha encontrado, né? X igual a 1, certo? Uhum. E o y, por consequência, também é 1. Perfeito, teu ponto estava certo. Agora, pela equação do ponto médio, a gente sabe que o ponto 2 e 4 vai ser igual a 1 mais a coordenada do xp' lá dividido por 2. E 1 mais a coordenada do yp' lá dividido por 2. Ou seja, vamos pensar no x por hora, 4 igual a 1 mais xp'. Então, xp' é 3. Eu estou igualando isso com isso. Deu 3. Por que o teu deu alguma coisa dividido por 2? Não entendi. É porque eu achei que era o próprio centro. Eu botei 1 mais 2, que é o ponto do centro, e Não, 1 velho. mais É o que eu estou 4, te que é o ponto do explicando. centro. É o que eu estou te explicando. O ponto do centro é o ponto médio. O ponto médio ele fica aqui do outro lado da conta. O ponto médio é o que tu encontra somando e dividindo por 2. Mas a questão é, tu já tem o ponto médio. Quem tu quer é o outro ponto aqui, o P'. Tu coloca aqui as coordenadas dele, entendeu? Entendeu? Hum. É isso aí. Cuidado, então, com o que a equação te dá, né? No lado esquerdo ali tu tem o ponto do centro, que é o ponto médio. Beleza? Encontra aí, então, por favor. Eu vou achar um. Vai ser 2 e 4. 2x y 4. Ah, eu encontrei o x3. Não, eu encontrei também o x3 e y7. Mas Então, eu o tenho que que a gente botar de está novo na procurando fórmula, é não? isso, né? O quê? Não, né? O que tu falou? Eu botei de novo na fórmula. Não, é. Não é O isso que a mesmo, gente é. está procurando são essas coordenadinhas aqui, né? Então, a coordenada do ponto lá diametralmente oposto, a coordenada x é 3, e a y vai ser 7. 8, mais, é isso aí, 7. 3 e 7. Perfeito. Vamos pegar a próxima aqui. A 10. E aí, o que é para fazer nessa? Dá o centro, tirar o raio.
o ponto mais distante do eixo X. Como é que faz isso, pô? Pô, se tivesse aquele aplicativo lá, é GeoGebra, né? Sim. Ia ser muito melhor, hein? O ponto mais Fazer isso daí, distante dos no eixos das caso. abscissas. Interessante essa pergunta. Pra desenhar, não dá? Hum. Eu tô pensando aqui só. Ponto mais distante. Acho que com desenho ajuda, né? O ponto mais distante do eixo das abscissas, se eu não me engano, é o ponto mais distante de Y que a gente vai ter na circunferência. Então, o maior Y, sabe? Sei lá, Y menos 11 é o mais distante. É, você vai reparar bem isso na hora que você fizer o desenho. Então, 5. Merda. Tá a linha lá em cima. O centro tá aqui, né? E o raio é 4. Certo? Bem, se o raio é 4, significa que esse cara aqui é o 1. Certo? Certo. Porque se o raio é 4, a distância. Pera, o raio não é 4, né? O raio é 2. Falei besteira. Esse ponto aqui é 3. É porque aqui mede 2, certo? Uhum. Aqui mede 2 também. Então aqui é menos 1. E aqui mede 2 também. Aqui é 3. Aquilo ali do menos 1 que você. Como é que você fez aquilo ali? Quanto que é 1 menos 2? Menos 2 é menos 1. Pois é, por isso. E qual que é o cara aqui, desse cantinho? 5 mais 2, que é 7. Então acho que a resposta tá por aí, né? Nesse desenho que eu fiz. Cara, eu acho que o ponto mais distante do eixo das abscissas é o 3, porque é o Y mais acima. É isso aí. Mas, bem, ele quer o ponto, né? Ele não quer exatamente a Ah, coordenada sim. Y ou a coordenada X. Qual ponto é esse, né? Ponto é sempre 3, 5. e No 3, 7. é... Não, calma aí. Esse ponto aqui, qual que é o X dele? 5, isso mesmo. Ele é 5 e o Y é 3. Então ele é o cara mais longe do eixo das abscissas. Esse é o mais longe. O cara das abscissas, né? O cara mais longe do eixo das ordenadas é esse, né? Pô, mas que questãozinha, viu? Pô, essa questão é muito fácil, velho. Tem uma conta para fazer aqui. É só olhar a circunferência. Se tivesse que fazer conta. Se tivesse que fazer conta, meu, eu tava até pensando, ia ter que fazer coisa de Essa é uma questão faculdade. que eu errava, tá? Pois é, porque tá faltando fazer desenho, velho. Se fizer o desenho, tu repara na hora, assim, a resposta. Essa é uma questão que eu ia tentar fazer alguma conta, cara. Pois é. Não que não dê pra resolver com conta, mas é mais difícil. Então é um i7 o mais longe das ordenadas. Hum.
Bem, vamos para a próxima, né? Isso aqui tu entendeu a ideia. Os pontos mais extremos ali são sempre os mais distantes. Depois tenta fazer o desenho, né? Daí tu vai reparar. Ah, pegar aqui. Essa 11 já me parece mais difícil. Onde? Ah, você é tranquila também. Dá uma pensada no que tem que fazer e me fala. Aqui tem que fazer conta, mas não é uma conta difícil, não. Tem que igualar uma outra? Não, tem que fazer substituição. Desse sistema. É, daí tu vai isolar o valor que tu quer. É parecido com aquela do K que a gente fez agora há pouco. Uma pergunta, é que tá bem colado, mas esse P é a reta, né? Não é P que eleva a mais um, vírgula a menos um, certo? Não, P é o ponto, né? Daí tu vai pegar essas coordenadas do ponto e jogar na equação, certo? Ah, é, a gente tem um X e um Y, né? O X é a mais um, o Y é a menos um. Exato. Tu pega e substitui lá, exatamente. Cara, eu vou cair um Bhaskara. Ah, eu acho que vai cair em Bhaskara mesmo. Porque dessa vez, diferente daquela do K, não vai simplificar, né? Boa, bem percebido, isso aí. E aí, como é que tu tá de Bhaskara?
fazendo. Pra ti é tranquilo? Sim, senhor. Ah, que coisa boa. Lá no oitavo ano, no sétimo, eu fiz tanto básico, né, meu? Não tem nem como esquecer a forma. Poxa, diz isso pros meus outros alunos que ficam o ano todo fazendo e chega nas É b férias e ao esquece como é quadrado que faz. menos 4ac, aí depois é b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Não Isso. tem como esquecer. Por que? Você tem muito aluno que tá com dúvida em Bhaskara? Nossa, ninguém sabe. É uma tristeza. Só vou achar um possível valor, viu? Ah, Porque um deles vai dar 0/2. feito. Tá, mas 0/2 é uma resposta, é zero. X Então, perfeito. igual A igual a zero conta como uma resposta, né? É isso mesmo, é 0 e menos 6 os valores que eu achei. 0 e menos 6. Tá bom. Make sense. Vamos para B, né? Tem a B aqui. Para o valor positivo de A encontrado, tá dizendo que vai ter É um 0. positivo e um negativo. Será que tu errou? Perfeito. Ó, vamos Não, lá. eu encontrei 0 e menos 6. A menos 2 ao quadrado mais A menos 1 ao quadrado igual a 5. Isso aqui vai ficar ao quadrado menos 4A mais 4 mais A ao quadrado menos 2A mais 1 igual a 5. Nossa, falei 5. Esse corta tudo aqui. Vai ficar 2A ao quadrado menos 6A igual a 0. Então dá para dizer que é A ao quadrado menos 3A. É verdade, tu tá certo. Bem, pelo menos na parte do zero tu tá certo. Na parte do zero tu tá certo. Porque aqui tu pode isolar o A, tu vai ficar com A menos 3 igual a 0. Então tu vai ter duas respostas, A igual a 0 e A igual a 3. Não é 6, é 3. Então, Tô a vendo então que eu pergunta é errei. meio estranha. A pergunta é meio estranha. Porque a pergunta fala assim, para o valor positivo de A encontrado. Mas os dois são positivos. Tu não pode dizer que o zero é negativo. Não assim, de uma forma muito... Se tu quiser ser bem formal, né? A matemática, tu não pode dizer. Mas então ele está falando desse cara aqui. A gente vai ter que trabalhar com ele. O 3. O coeficiente angular da reta que passa por P e pelo centro lambda. Ah, agora ele quer que tu faça a equação de uma reta. Daí tu tem dois pontos. Um Eu tenho ponto. trauma disso. Oi? Tenho trauma disso, cara. Nada, Eu velho. voltei, eu voltei quando eu já tinha explicado isso, cara. Tive que me fuder pra aprender a equação de reta. É isso. Tu fez um monte comigo. Ó. Quem são os pontos? Um ponto tu vai tirar daqui, que é o ponto P, e o outro é o centro da circunferência, que só de olhar para a equação tu já sabe o que é, né? Centro da Não circunferência a gente... necessariamente, viu? Eu sei que o x é 3, mas o y é o quê? 0? Zero, exatamente. Bem, vai lá. Não vai dar para eu revisar a questão de obtenção da equação da reta, mas tu já sabe, né? Tu tem dois pontos, você encontra o coeficiente angular, fazendo delta y dividido por delta x, e depois você coloca isso na equação junto com um dos pontos e encontra o coeficiente linear, o b, né? Então, Equação bem, geral, certo? exato. Você falou. Então tá. Bem, tenta fazer aí, depois, se tu puder, me manda uma foto do que tu fez, tá bom? Daí eu digo se tá tudo certo. Beleza, Beleza, professor? Lucas? Show de bola. Lucas, vou te passar aqui Falou. o que a gente fez. E o caminho da equação da reta você sabe bem, você já fez bastante comigo. Então, fica de boa que vai dar certo. Valeu? Abraço, valeu.